Olá a todos. Hoje em dia não é estranho ouvir o nome de um homem, Cacô Filipe, no mundo inteiro. Personalidade controversa, profeta típico, anticristo, mediador entre Deus e os homens. Cada um tem a sua opinião sobre Cacô Filipe. Mas a pergunta lógica que vale a pena fazer é: quem realmente é Cacô Filipe? Para tirar qualquer dúvida em volta de sua pessoa, para o programa de hoje nós estamos pessoalmente com o profeta Cacô Filipe. Bom dia, profeta. Bom dia, senhora. Quem realmente é o profeta Cacô Filipe? Certamente, você mencionou vários pontos, profeta típico. Alguém que é contra a Bíblia, contra cristãos, assim por diante. Mas, eu penso que a pessoa habilitada para responder isto corretamente é eu mesmo. Eu sou simplesmente profeta Cacô Filipe. Eu não sou fundador de uma igreja ou de uma federação de igreja. Eu sou simplesmente um profeta, isto é, um porta-voz. O porta-voz de Deus nesta geração. Eu trago uma mensagem como Jeremias, Isaías e os profetas da Bíblia. Eu não vim para criar alguma religião. Mas, eu vim para trazer luz à terra, para que a terra seja iluminada. Como é que você tornou-se um profeta, e o que é um profeta? O que é um profeta, e como eu tornei-me um profeta? Há somente uma maneira de tornar-se um profeta. E também, somente uma maneira de tornar-se um apóstolo, evangelista, doutor e assim em diante. Deus fez somente uma maneira, para um homem ser um profeta, e através de um chamamento e uma comissão. O chamamento e a comissão são um mandato que Deus dá a um homem, que ele envia sobre a terra. Assim, Moisés era um profeta, Isaías era um profeta, Jeremias, todos esses, um dia receberam um chamamento e uma comissão, para serem profetas de Deus sobre a terra. É isto. Então, em 24 de abril de 1993, eu recebi um chamamento e uma comissão de Deus para ser seu mensageiro, seu profeta sobre a terra, para iluminar a humanidade. A Bíblia lhe anunciou? O seu nome está escrito na Bíblia? Bem, a Bíblia não anuncia os nomes, mas a Bíblia anuncia os ministérios. Isaías 40. João Batista poderia dizer que Isaías 40 era sobre ele. Mas não é o nome João Batista que está escrito lá, mas o ministério de alguém clamando no deserto. Vocês veem? É isto. Isaías 61 não contém o nome Jesus Cristo escrito literalmente. Mas Isaías 61 é na realidade o ministério de Jesus Cristo. Isaías 49:6 é na realidade o ministério de Paulo. E é o mesmo para o profeta Cacô Filipe. Mateus 25 versículo 6 e Apocalipse 12:14 anunciam o profeta Cacô Filipe. É isto. Na definição que acabou de dar, você falou de um chamamento e uma comissão. O que é o chamamento e a comissão? O chamamento e a comissão, como eu tenho dito na definição, são um mandato que Deus dá a um homem, que ele envia sobre a terra. O que faz, você vê? No seu caminho para Damasco, Paulo recebeu o chamamento e a comissão. E Moisés, a experiência da sarça ardente, era o seu chamamento e comissão. Deus disse-lhe: Eu sou, envio-te. Aquilo é o chamamento e comissão, não é um diploma, não é uma outra coisa, mas é um chamamento e uma comissão. Isto é, conforme Deus envia seus profetas sobre a terra. É isto. Mas profeta, todos esses grandes profetas, esses grandes apóstolos não receberam um chamamento de Deus? Desculpa-me, senhora. Mas um apóstolo, um evangelista não podem receber um chamamento. Você pode ler Êxodos capítulo 4, versículo 14. E você verá que Deus disse a Moisés: Aqui vem Arão teu irmão. Era Moisés quem estabeleceu Arão no sacerdócio. Um apóstolo não pode ter um chamamento e comissão. Eles não têm um chamamento de Deus. Um pastor não pode ter um chamamento de Deus. Um apóstolo não pode ter um chamamento de Deus. Um evangelista não pode ter um chamamento de Deus. Timóteo, você vê, era Paulo quem estabeleceu Timóteo. Pedro não pode dizer a Jesus: Eu recebi um chamamento de Deus. O tempo do meu ministério chegou. Mas, é o profeta que Deus chama, e é o profeta quem estabelece os ministérios. E os ministérios que nós vemos hoje são o sacerdócio do Antigo Testamento. E eu gostaria de lhe dizer algo. Em Êxodos capítulo 4, versículo 14.
Quando Moisés estava a dizer a Deus que ele era lento na fala, e etc. Está escrito que Deus irou-se, porque na vontade perfeita de Deus, o sacerdócio não foi planeado. É a mesma coisa com a criação da mulher. Deus quis que o homem ficasse sozinho, e Deus criou o homem sozinho, e assim por diante. Mas vendo que o homem estava sozinho, talvez o homem estava triste, e assim por diante. Isso por conseguinte agradou a Deus para criar uma mulher, mas foi essa mulher que fez o homem cair. Você vê? Também é a mesma coisa com o sacerdócio. Deus quis que Moisés ficasse só. Depois, o profeta falaria, e a humanidade simplesmente ouviria e executaria. E nós não precisaríamos apóstolos, pastores, evangelistas e assim por diante. Mas quando Moisés disse que ele era lento na fala, Deus irou-se. E nós poderíamos ver mais tarde que o sacerdócio sempre levou o povo à decepção. E isso é o que nós sempre temos visto. Você vê? Assim, alguém não tem um chamamento. Um pastor que vos diz que ele recebeu um chamamento. Um evangelista que vos diz que ele recebeu um chamamento. Um apóstolo que vos diz que ele recebeu um chamamento. Nesse caso, ele é um servo do diabo. Somente um profeta mensageiro tem um chamamento. E é o profeta que chama Pedro, Tiago, João, e assim por diante. E hoje, fora do profeta Cacau Filipe, não há outros chamamentos e não haverá. É o profeta Cacau Filipe que chamará os apóstolos do seu tempo, como Jesus chamou os apóstolos do seu tempo. Levítico 8 diz que é o Moisés quem estabeleceu o sacerdócio. Você vê, é isto. Um levita não poderia vir e dizer a Moisés que ele também tinha um chamamento como ele. É isto. Coré e Datã não tinham um chamamento. Abirão e todos esses não têm um chamamento. Em Moisés quem tem um chamamento. Em cada geração, há uma pessoa que tem um chamamento. O que todos os outros consideram como chamamentos são iluminações do diabo simplesmente. Somente um profeta tem um chamamento. Um apóstolo não pode ter um chamamento. É isto. Neste caso, como é que alguém se torna um apóstolo ou profeta ou um cristão? Sim. Você fez duas perguntas. Você perguntou como é que alguém se torna, porque você falou dos ministérios de um lado e como alguém torna-se um cristão no outro lado. Assim, isto nos dá duas perguntas distintas, conforme eu defini. Alguém torna-se um apóstolo, evangelista, doutor, e outros profetas de igrejas e assim por diante, pelo chamamento do profeta. Conforme Paulo, é o profeta, quem vê o dom em ti, e em seguida, chama-te ao trabalho que Deus tem dado a ele. Portanto, é o profeta quem chama. O profeta é mensageiro que chama os evangelistas, doutores e tudo isso. Todos esses que você vê. Padres católicos, esses pastores, profetas evangélicos, protestantes, branamistas e outros são servos do diabo. Deus nunca chamou-lhes, e Deus não pode chamar-lhes. Agora, você perguntou como alguém torna-se cristão. Cristão significa pequeno Cristo. Um cristão é alguém que segue Cristo. Deste modo, hoje, para ser um cristão, você deve seguir Cristo. Agora, você não vê Cristo, mas Cristo identificará-se em uma pessoa. Você vê? Deste modo, um cristão é alguém que reconhece, que identifica Cristo numa pessoa e segue-o. Você vê? É isto. Você deve identificar Jesus Cristo em um ministério. Quando Jeremias estava a pregar, Jeremias era Cristo manifestado, pregando a mesma mensagem, os mesmos sinais e tudo que Jesus manifestaria um dia. E todos esses que seguiram Jeremias, como Baruque, filho de Nérias, eram todos os únicos filhos de Deus, os únicos cristãos no seu tempo. E hoje, Cristo é manifestado através do ministério do profeta Cacau Filipe. Cristo é identificado no profeta Cacau Filipe. E seguindo o profeta Cacau Filipe é seguir Cristo que lhe revela. E é somente por isto que, portanto, vocês são cristãos. Fora disso,
Vocês são protestantes, evangélicos e tudo isso. Vocês são nada senão adoradores do diabo. Vocês estão a adorar o diabo em nome de Jesus. É isto, porque tudo que vocês chamam de Espírito Santo nessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e outras não é o Espírito Santo, mas são simplesmente demônios. São demônios. Esses milagres que operam, esses grandes milagres. Não há um único milagre que o diabo não pode fazer. Você vê, é isto. O diabo pode andar sobre. O diabo pode fazer alguém andar sobre a água. O diabo pode criar coisas. O diabo pode simplesmente imitar tudo que Deus tem feito. É isto. Mas que tal de todos esses milagres, todas essas profecias em nome de Jesus Cristo? A Bíblia diz que essas coisas acontecerão para enganar aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. É isto. E hoje, conforme você acabou de dizer, as pessoas estão a adorar o diabo em nome de Jesus. Vê, é isto. Eles simplesmente estão a adorar o diabo em nome de Jesus. Aqueles milagres operados, tudo isto, são apenas milagres satânicos em nome de Jesus. E um dia Jesus Cristo dirá-lhe: eu nunca vos conheci. Eles dirão: mas nós operávamos milagres em seu nome. Era em nome de Jesus que nós operávamos. Jesus Cristo dirá: eu digo, eu nunca vos conheci. Vocês pregaram com a Bíblia. Era em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo e tudo isso. Era o reino do diabo, simplesmente. É isto. Mas profeta Jesus não é o único Salvador? Não diz a Bíblia que Jesus Cristo já tem cumprido tudo? Você vê? Você está a fazer várias perguntas ao mesmo tempo. Jesus Cristo é o único Salvador. Jesus Cristo já cumpriu tudo. Na cruz, Jesus disse: tudo está consumado. Quando ele disse: tudo está consumado na cruz, isso significa que para a redenção da humanidade, ele verteu o seu sangue para salvar todos os filhos de Deus, de Adão até a sua vinda. É isto. Mas, no que concerne o ministério de Jesus, o ministério continua. Jesus disse em Mateus 23, 34 a 35 que ele enviaria de novo profetas. Você vê? É isto. No livro de Apocalipse, é dito que Jesus Cristo caminha no meio de 7 lâmpadas de ouros. Portanto, Jesus Cristo caminha. Em todas as gerações, Jesus Cristo revelou-se, e o eleito viu. Você vê, o pastor pode pôr roupas diferentes, mas ele permanece o mesmo pastor. Ele disse: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Não o seu vestuário e qualquer outra coisa, mas a sua voz. O pastor pode tomar um corpo, e ele é chamado Martinho Lutero. O eleito reconhece. Ele desaparece. Toma um outro corpo e o eleito reconhece. Ele é chamado John Wesley. E hoje o pastor tem tomado um outro corpo e ele é chamado Cacu Felipe. E o eleito reconhece. Para todos vocês que acabaram de sintonizar, hoje nós estamos a entrevistar o profeta Cacu Felipe. Para saber mais sobre ele, e porque há muitas perguntas e debates em volta da sua pessoa. Profeta, fora de você, existe outros servos de Deus? Quando você pergunta se fora de mim, existe outros servos de Deus, eu lhe respondo que não há. Eu ainda posso lhe perguntar: fora de Noé, havia outros servos de Deus? Quando Jeremias estava a pregar sobre a terra, fora de Jeremias, havia outros servos de Deus? Fora de Moisés, havia outros servos de Deus? Quando Jesus pregava sobre a terra, fora dele, havia outros servos de Deus? Mas profeta? E eu lhe respondo que, um momento, eu lhe respondo que, enquanto Cacu Felipe está a pregar sobre a terra, pode existir outros como Coré, Datã e Abirão. Pode haver alguns de Gamaliel. Pode haver grandes bispos e profetas e assim por diante. Mas para Deus, eles são todos enganadores para simplesmente levar almas para o inferno. Não há Deus mas Deus. Não há Deus mas Jesus Cristo e Cacu Felipe é o seu único servo e profeta na terra. Profeta, Billy Graham e Osborne também são falsos servos de Deus? Mas Billy Graham, Osborne, é você quem está a chamá-los de servos de Deus. Eles nunca foram servos de Deus e eles nunca serão. Não é possível. A pessoa intitulada para batizar e consagrar uma pessoa como servo de Deus é Cacu Felipe. Hoje, eu digo-lhe isso. Que tal de todas essas pessoas que eles salvaram com seus evangelhos? Eles nunca salvaram alguém. Eles nunca salvaram alguém. Nos dias de Noé,
Uma outra pessoa salvou uma pessoa em algum lugar na terra, que não pereceu no dilúvio. Nos dias de Noé, havia alguém sobre a terra que serviu Deus? Não havia nenhum. Fora de Jeremias, ninguém salvou ninguém. É isto. Fora de Moisés, Coré, Datã e Abirão, todas essas pessoas são servos do diabo. Eles nunca salvaram alguém. Quando Jesus Cristo estava a pregar, quem salvou? Os fariseus não salvaram pessoas. E os altares dos fariseus e saduceus e outros são os que vocês agora chamam de católicos evangélicos, branamistas e assim por diante. Eles nunca salvaram alguém. Todos aqueles cantores nas igrejas que você vê todos os domingos, todos aqueles saltos, operações de milagres, todas aquelas pessoas irão ao inferno simplesmente. Eles não são servos de Deus. Eles não estão a servir o verdadeiro Deus. Eles nunca foram servos de Deus. Você não se recomenda como um servo de Deus. Você não pode estabelecer-se como um servo de Deus. Do céu, Deus envia um anjo sobre a terra, que influenciará a vida de uma pessoa e esta pessoa é o profeta no seu tempo. É ele quem estabelece os ministérios que Deus reconhecer. Fora disso, todo o resto é rebelião. Você vê? Eles são rebeldes. Aqueles católicos, evangélicos, protestantes e todos aqueles que você vê são nada mais senão rebeldes. Eles são servos de Satanás. Eles nunca foram servos de Deus. Eles nunca salvaram alguém. Um católico nunca pode ser salvo. Um evangélico, um protestante, um branamista nunca pode ser salvo. É isto que você deve pôr em mente. Você é livre de não acreditá-lo e contudo é a verdade. Nos dias de Noé, havia pessoas a pregar, a elevar-se, a gritar, a operar grandes milagres e assim por diante. Mas Noé disse: deixe-os sós. Eles irão para o inferno. Eles todos serão engolidos no dilúvio. No dia do dilúvio, atrizes de Hollywood encontraram-se nas mesmas sarjetas que estavam Billy Graham e Osborne que você está a falar. Aqueles pastores protestantes e evangélicos, aqueles padres católicos estavam nas mesmas sarjetas que as prostitutas de Hollywood. É isto, é o mesmo hoje. Eles não são servos de Deus e eles serão servos de Deus somente quando Caco Filipe os ordenar. Você é o último profeta? Eu não sou o primeiro profeta. E claro, eu não posso ser o último profeta. Porque, você vê, o Deus dos muçulmanos está morto. E é muito normal que Maomé seja o último visto que Allah está morto. O Deus dos falsos cristãos está morto e é muito normal visto que o seu Deus já não fala. Mas o Deus que eu sirvo está vivo. E se ele está vivo, ele fala e se ele fala, sempre haverá profetas porque o profeta é a boca de Deus. É isto. Profeta, não é a Jesus que você deveria conduzir o povo? Sim, mas onde está Jesus? Ele está vivo. Ele está vivo. Mas será que Jesus é o único que está vivo? Mas quando você diz que Jesus está vivo, Jesus é o único que está vivo. Elias também está vivo. Moisés não está vivo. Moisés está vivo. Mas será que isso demonstra que os fariseus estavam certos? O facto é, Moisés está vivo. Mas será que isso demonstra que os fariseus estavam certos? Se Deus condenar os fariseus, então Deus condenará esses católicos protestantes evangélicos que estão a ministrar hoje, e todos aqueles que estão a ministrar hoje. É exatamente a mesma coisa. Porque não há verdade, mas somente em Deus, através do seu profeta numa geração. Hoje, como nós vivemos hoje, a única boca de Deus, a única boca autorizada de Deus no tempo em que nós vivemos, esta boca chama-se Caco Filipe, porque permita-me. Quem é o profeta? O profeta é o legislador da palavra no seu tempo. Ele é o legislador, é ele quem estabelece a palavra no seu tempo. E esta é a razão porque um profeta tem um livro. Jeremias tem um livro, Isaías tem um livro, profetas têm livros. Não é milagres. Milagres servem para atrair pessoas, mas há uma palavra, profeta significa porta-voz. Deste modo, um profeta não vem para repetir a Bíblia, mas ele vem com uma nova mensagem que a humanidade não conhece no seu tempo. Você vê, é isto. Quando um profeta está a falar sobre a terra, isso quer dizer que não há verdade em nenhum outro lugar fora do que ele diz. Fora do que ele diz, não há verdade. O profeta reconcilia a sua geração com Deus. O profeta é o mediador entre Deus e os homens no seu tempo. Só pode haver um único mediador.
Você vê, é isto. Você deve entender que tudo o que as pessoas fazem, estão a fazê-lo em nome de Jesus Cristo, mas elas fazem-no para o diabo. É isto. Quando pessoas levantam-se e dizem que Caco Filipe é o único profeta verdadeiro. Quantos profetas você esperava até no tempo de Noé? Quantos profetas você esperava até no tempo de Jesus Cristo, no tempo de Isaías, de Jeremias e outros? O que eu estou a vos dizer é o que a vossa Bíblia diz. É isto. Agora, se me permitir, eu quero abrir um parêntese. No tempo de Jeremias. Você vê, eu sou um profeta. No tempo de Jeremias, o povo deveria seguir o que Jeremias estava a dizer. É o que o povo deveria seguir, mas eles estavam a seguir. Jesus disse isto ou aquilo. Evangelho de Mateus. Evangelho de Paulo. As epístolas. Moisés disse isto ou aquilo e assim por diante. Eles estavam a fazer isto e Nabucodonosor os levou, e simplesmente foi matá-los. Mas o que Zedequias precisava fazer para evitar de ser morto? O que Israel precisava fazer para evitar de ser deportada para a Babilônia estavam tudo na mensagem de Jeremias. Não estavam no livro de Moisés. Não estavam em qualquer outro livro. Mas estavam no livro de um profeta que estava vivo quando essas coisas estavam a acontecer. E fora do profeta Caco Filipe. E do livro do profeta Caco Filipe, você não pode estar na vontade de Deus. É isto. Você vê? Hoje, você pode cometer um pecado. Mas como você deveria arrepender-se e confessar? Deus definiu isso no livro do profeta do seu tempo. Você está vivo hoje e você não conhece Isaías, Jeremias. Você ainda nem conhece Jesus de Nazaré. Mas você conhece Caco Filipe. Deus deu-lhe uma mensagem. Você é livre de rejeitar ou fechar os olhos nisso e assim por diante. Mas você irá parar ao inferno. Deus é justo e no julgamento você não dirá que nunca ouviu isto. Você ouviu-a e você rejeitou-a, e você é livre de rejeitá-la. É isto. Pessoas rejeitaram-na no tempo de Jesus. Maria Madalena conhece Jesus. Se a Maria Madalena vê uma fotografia de Jesus hoje, ela dirá que não é uma fotografia de Jesus mas de Judas. Mas você não pode fazer isso. Mas você conhece Caco Filipe. Maria Madalena não conhece Caco Filipe. É isto. Miriam, Arão e outros conheceram Moisés. Mas você não conhece Moisés. Os fariseus não conheceram Moisés. O que os fariseus tinham que crer para serem salvos era Jesus de Nazaré que estava a pregar no seu tempo. O que você deve crer é o profeta do seu tempo. É isto. Mas profeta, quem é a salvação e a luz hoje? A salvação é o profeta. A luz é o profeta. Você vê? A nossa luz hoje não é Jesus Cristo. A nossa luz não é Paulo, não é Moisés. A nossa luz hoje é Caco Filipe. Porque Paulo foi a luz do seu tempo. João foi a luz do seu tempo. Jesus Cristo foi a luz no seu tempo. E Jesus Cristo disse em João 5:35 que João era a luz no seu tempo, e vocês regozijaram por um tempo na sua luz. Está em João 5:35. João 5:35. João era a luz no seu tempo. E, em João 9 versículo 5, e em João 9 versículo 5, Jesus Cristo disse: enquanto eu estou no mundo, eu, Jesus, enquanto eu ainda estou vivo aqui com vocês no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas depois de Jesus Cristo, veio Paulo. E Paulo disse em Atos 13:47. Eu, Paulo, eu fui estabelecido como a luz das nações. Não é Jesus. Você querendo ou não, sejam vocês muçulmanos, budistas, cristãos ou outro, não importa quem vocês sejam, a vossa luz é Caco Filipe. Agora vocês podem preferir a escuridão, mas a luz que Deus vos enviou chama-se Caco Filipe. Mas profeta, nós podemos notar que o seu apoio não é bíblico. Eu digo-lhe que eu sou um profeta mensageiro. E você está a me dizer que o meu apoio não é bíblico. Mas, a Bíblia não é o meu absoluto. A Bíblia não é o meu absoluto, por favor. A Bíblia é um livro. Ela é o livro de história. A Bíblia que eu carrego na minha pasta não pode ser o meu absoluto. Fetiches são os absolutos dos filhos do diabo.
E somente um filho do diabo pode considerar um livro que está na sua pasta como seu absoluto. Você vê, esta Bíblia está aqui sobre a mesa do estúdio. Se acontece que haja algum fogo aqui, qual de nós os dois, a Bíblia e eu, pode salvar o outro? Eu mesmo. Eu posso salvar esta Bíblia. Eu posso salvar-me, mas esta Bíblia será queimada. Portanto, a Bíblia não pode ser o meu absoluto. É isto. Agora eu vou entrar em alguns detalhes. Quando você diz bíblico e assim por diante, eu sou um profeta como Jeremias, Isaías e outros. Isto é que você não entende. Porque as igrejas ensinaram-lhe falsidade antes de mim. E Deus enviou-me para restabelecer o cristianismo, para trazer o cristianismo sobre a terra. Quando Jeremias estava a pregar, será que a sua mensagem era uma explicação do que Moisés tinha dito? Quantas vezes você encontra o nome de Moisés no livro de Isaías ou Jeremias? Quantas vezes? Será que Jeremias tinha sido enviado para falar de Moisés, para explicar o que Moisés disse? Não, porque Jeremias é um profeta. É isto. Jeremias é um profeta. E Jeremias tinha que dizer o que Deus disse-lhe, o que Israel não soube. E hoje, o meu absoluto não é Jesus de Nazaré, não é a Bíblia. Meu absoluto é Deus Todo-Poderoso que me enviou com um mandato, um chamamento e uma comissão para que a humanidade possa ser esclarecida. Portanto, você vê, nos dias de Jeremias, sacerdotes estavam presentes. Os sacerdotes enganavam a humanidade, e eles poderiam vir e tomar o livro de Moisés e dizer: Moisés disse isso e aquilo, assim por diante. Todos os sacerdotes viriam, abririam os rolos, mas um aproximou-se. E abriu um outro livro. O seu nome era Jeremias e ele disse: em Jeremias, meu nome é Jeremias, em Jeremias capítulo tal e tal, versículo tal e tal, isso é que vocês devem fazer para evitar de serem deportados para a Babilônia. E hoje, o meu nome é Cacu Felipe e eu sou o único sobre a terra que pode vir e dizer que a solução da humanidade está em Cacu capítulo tal e tal, versículo tal e tal. Você vê, não na Bíblia, não em um outro livro, não no que Jesus de Nazaré disse, assim por diante, mas no livro da vida para esta geração. É isto. Profeta, estamos quase ao fim do nosso programa. A sua última palavra. O que eu gostaria de dizer à humanidade nas minhas últimas palavras é: sejam vocês muçulmanos, cristãos, budistas, qualquer que seja a vossa religião, você deve saber que vocês são criaturas de Deus. Deus vos criou. E hoje, Deus vos providenciou com um profeta como no tempo de Noé. Nos dias de Noé, poderiam existir várias religiões sobre a terra, mas a boca autorizada de Deus era Noé sozinho. Portanto, se vocês são muçulmanos, Cacu Felipe é vosso profeta. Se vocês são católicos, Cacu Felipe é vosso profeta. Se vocês são protestantes, Cacu Felipe é vosso profeta. Se vocês são evangélicos, Cacu Felipe é vosso profeta. Não importa quem vocês são, Cacu Felipe é vosso profeta. A pessoa em quem vocês devem crer para fazerem a vontade de Deus não é uma outra pessoa senão Cacu Felipe. E vocês devem saber disso. Vocês devem entender isto. Não importa quem está ao seu lado falando palavras de desdém e assim por diante. Saibam que no dia do julgamento, ele não estará ao seu lado. Você é quem responderá diante de Deus. Você deve tomar uma decisão. Você nasceu sozinho e você responderá diante de Deus por você próprio. Portanto, entenda isto. Saiba que a história está a se repetir. Nos dias de Noé, você tinha que responder por si próprio. Nos dias de Moisés, Isaías, Jeremias, Jesus de Nazaré, Paulo, assim por diante até hoje. Você deve saber que o único profeta que Deus enviou no seu tempo, enquanto você está vivo, é Cacu Felipe. No julgamento, os fariseus apresentar-se-ão e dirão: ó Deus, nós acreditamos no seu servo Moisés e assim por diante. Deus irá os perguntar: quando Coré, Datã e Abirão estavam a revoltar, vocês estavam ao lado de quem? E eles dirão: nós não estávamos lá. Ele dirá: como vocês falam de Moisés, como é que vocês não estavam lá?
Eles ficarão calados. Deus perguntar-lhes: mas em que período de tempo vocês viveram? E eles darão o período. Deus em seguida dirá: mas eu próprio estive sobre a terra naquele período, em um corpo humano. E era Jesus de Nazaré. E eles irão para Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré condená-los-á. O apóstolo os condená-los-á. E neste tempo em que vivemos, quando vocês se apresentarão, vocês irão dizer: ó Deus, nós cremos em Ti, nós cremos em Jesus, e assim por diante. Deus perguntar-vos-á: bem, vocês portanto estavam ao lado de Jesus quando Judas fez isso, etc. Vocês dirão: nós não estávamos. Deus lhe dirá: mas eu não entendo. Vocês estão a falar de Jesus, mas vocês conhecem Maria Madalena e os outros. Vocês os conhecem. Vocês responderão: não. Deus dir-vos-á: em que período de tempo vocês viveram sobre a terra? Vocês darão o período em que nós estamos a viver hoje. Deus vos dirá: não. Naquele tempo era Cacofilipe. Era o tempo de Cacofilipe. Vocês não ouvirão este nome. Vocês dirão: nós ouvimos o nome. Nós ainda vimos vídeos sobre ele. Isto foi o seu tempo. Naquele tempo, a minha palavra estava na sua boca. Em 24 de abril de 1993 eu o enviei à terra. E a ele, quem estava a pregar a minha palavra, vocês acreditariam nele. Vocês dirão: o nosso pastor nos disse isso e aquilo. Deus dirá: não. Vocês devem responder por vocês mesmos. E hoje, vocês estão a enfrentar o vosso próprio julgamento. Vocês devem tomar uma decisão. Ou vocês escolhem Deus e seu profeta, ou vocês escolhem a posição de Satanás e seus profetas. Amém. Obrigada, profeta, por ter aceitado o nosso Obrigado, convite. senhora. Nós estamos no fim do programa. O tema foi: quem é profeta Cacofilipe? Vamos nos encontrar a semana próxima para um outro programa. Até próxima vez.